Olá, vamos aí para mais um vídeo. No vídeo anterior eu passei como se habilita o Hyper-V no Windows e a criação de uma VM desde a habilitação, a criação da máquina no Hyper-V e propriamente a instalação do Windows Server 2016. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao laboratório de estudos, onde a gente vai fazer a criação de 3 vilãs, sendo uma delas a nossa vilã pública, que é a rede onde vai se comunicar, a rede principal da empresa, digamos assim, do nosso laboratório, onde vão ser feitas as comunicações com o servidor de aplicação, o servidor de correio, é, o próprio domain controller. Uma segunda rede interna que vai se comunicar somente entre as máquinas do cluster. Por essa rede, por exemplo, que depois possivelmente o disco CSV, o Cluster Shared Volume, vai fazer o tráfego de I/O caso perca a comunicação com o storage que a gente vai simular aqui. E ainda uma terceira rede que é para a comunicação à SCSI dos discos com as máquinas que nós vamos entregar. Então vamos lá. Como ontem, da mesma forma, eu vou aqui abrir o meu Hyper-V. Minha máquina está criada e hoje, nesse momento, eu vou ao Virtual Switch Manager. Esse ponto é bem tranquilo. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: eu vou criar um novo Virtual Network Switch e eu tenho três opções. Opção external, que essa opção ele vai criar uma rede, um switch virtual que vai estar ligada diretamente à minha rede externa, à minha rede física do computador. Pode ser ela virtual, a minha rede Wi-Fi ou a rede cabeada, mas eu vou estar ligado a uma delas por vez. Se for a rede Wi-Fi, eu vou me comunicar com os computadores que estiverem na minha rede Wi-Fi, também a internet, inclusive. Se for a rede cabeada, mesma coisa. Detalhe que se eu fizer o bind dessa switch com a minha rede Wi-Fi e conectar no cabo, ele vai como se estivesse conectado. Eu tenho que vir aqui no meu virtual switch e trocar essa rede. Eu tenho a opção da rede interna, que essa rede basicamente o que ela faz é criar uma rede que tem comunicação somente com as máquinas virtuais que rodam nesse computador e dessas VMs com o computador físico. Isso aqui é interessante se você não precisar utilizar a internet, mas quiser, por exemplo, acessar alguma ferramenta de gerenciamento a partir do seu notebook, do seu computador. No nosso caso aqui, por exemplo, eu vou usar essa rede para abrir o SQL Server Management Studio da minha máquina e acessar as instâncias que estão ah, nas máquinas virtuais. E a rede privada, que é uma rede que comunica-se somente entre as máquinas virtuais, sem exceção. Então vamos lá, vou criar uma rede externa para fazer conexão com a internet, para atualização ou qualquer coisa do tipo. Eu vou chamar essa rede de VS, de Virtual Switch, e eu vou chamar de internet. Ok? Eu posso fazer aqui posso criar anotações. Rede criada para acesso das VMs à internet. E aqui, como eu disse, você vai ligar essa rede a uma das suas redes, das suas placas físicas do computador. Que no caso eu tenho um Fortinet, que é uma VPN, eu tenho a minha Wi-Fi, porém eu estou usando minha rede física, então eu vou ligar esse Virtual Switch direto na minha rede física, da minha rede cabeada aqui. Ok? Essa opção para identificar o identificador, habilitar o identificador de vilã para gerenciamento do sistema operacional, sinceramente nunca usei e não vai fazer falta para o nosso laboratório, tá? Eu precisaria dar mais uma analisada aqui para falar direitinho para que serve isso. Então, não vai fazer falta, não é um mandatório aqui. Mais uma vez, lembrando, se alguém, um profissional de Hyper-V ou até do próprio Domain Controller aí, estiver vendo esse vídeo, a intenção dele é ser bem básico, o mais objetivo possível, para realmente, simplesmente criar o laboratório para a gente estudar SQL Server Cluster. Ponto.
E aí com certeza devem ter melhores práticas com relação à criação das máquinas ou ao gerenciamento do AD que pode ser que eu não vá seguir aqui. Ok? Vou dar um apply. Esse é um aviso porque eu estou ligando uma rede virtual que eu estou criando nas minhas máquinas virtuais à minha máquina física. Nesse momento, ele vai te falar que você pode perder conectividade enquanto essas alterações são aplicadas, porque ele vai inclusive alterar coisas lá na sua placa física, tá? Se você estiver fazendo algum download, alguma coisa assim, deve dar uma quedazinha aí na sua internet. Eu vou clicar em sim, porque para mim não vai ter nenhum problema. Ele vai fazer essa aplicação dessas alterações. É nesse momento que cai a minha rede, quando cai. Pronto, está criada aqui a minha virtual switch de internet. Eu vou criar mais uma. Dessa vez eu vou criar uma rede interna, porque essa rede interna eu vou utilizar para comunicar o meu notebook com as máquinas virtuais. Apesar de que eu posso também utilizar essa máquina, essa rede cabeada que eu acabei de criar, da VS Internet, sim, por conta disso, vai ser possível eu acessar minha máquina, porque as máquinas virtuais vão estar na mesma rede do que o meu notebook aqui na minha rede residencial. Então eu poderia simplesmente não criar, mas para criar um exemplo de cada, eu vou criar aqui uma nova virtual switch do tipo interno. Vou dar aqui um VS internal, rede criada para comunicação das máquinas virtuais com o computador físico. Ponto. E aqui eu já escolhi interno, vou dar um OK. Nesse caso a gente vai perceber que ele não vai dar nenhum warning, nenhum aviso de que pode acontecer algum problema na rede, porque ele não está afetando em nenhum momento nada da minha rede que faz a comunicação do notebook com a minha rede residencial aqui. Eu vou voltar aqui e eu criei duas, acabei criando duas, mas não tem problema. Eu volto aqui no que está nomeado como new, eu vou chamar esse cara de VS iSCSI, porque eu vou utilizar essa rede criada para comunicação do storage, que eu vou simular aqui com as VMs, ok? E eu vou mudar esse cara para private, que nesse caso vai se comunicar única e exclusivamente entre as minhas máquinas virtuais. Beleza? Feito isso, eu posso já vir aqui e ligar a minha máquina. Vou dar um start, depois conectar, a ordem aqui não tem nenhum problema. Deu um erro aqui que, de certa forma, erro 32788. Vamos ver o que é. Se vier aqui nas configurações da minha máquina, firmware ok, memória ok, processador ok, network adapter, configuration error. The network adapter is configured to switch which no longer exists or a resource pool that has been deleted or renamed. Quer dizer o seguinte, eu tenho alguns switches aqui e ele está reclamando que a minha placa de rede, eu tenho um adaptador de rede aqui, o único nessa máquina, que está configurado para uma switch que não existe mais. Então tem que corrigir isso. Antes de corrigir, essa rede interna, vou mudar o nome dela, porque normalmente que você vai ver em empresas é uma rede pública, corporativa, alguma coisa do tipo. Então vou vir aqui e vou chamar esse cara, de ao invés de VS internal, chamar esse de VS public. Acho que fica mais correlatado à realidade aí do dia a dia. E aí eu vou voltar aqui em settings, vou mudar a minha placa de rede e colocar na minha rede pública. Primeiro passo aí, depois a gente vai habilitar os demais. Eu tenho a opção de identificação da VLAN,
controle, gerenciamento da banda de rede, quanto que eu vou deixar o mínimo e máximo. Como eu disse, a gente não precisa de entrar tão a fundo assim no Hyper-V, porque o nosso ponto aqui é basicamente estudar o SQL e cluster. E a parte da alta disponibilidade, na verdade. Vou dar um apply, ok. E agora espero que ligue a minha máquina. Beleza, tá ligando. Só mais um minuto. Conectar. Ótimo, tá ligado a minha máquina. Eu vou entrar aqui com a minha senha de administrador. E tá aqui, minha máquina tá ligada pela primeira vez. O primeiro ponto que eu vou fazer é colocar um IP fixo no meu domain controller. Não existe um domain controller aí em uma empresa séria que você vai encontrar aí com IP de HCP. Então você vem em propriedades, primeiro ponto, eu vou renomear essa rede, porque eu vou ter mais redes aqui. Se eu deixar tudo como Ethernet 1, 2 e 3, eu vou ter problema com certeza. Então eu vou chamar esse cara aqui de public, que é a minha rede pública. Ok, feito isso, eu vou nas configurações de IP. Importante, muita gente desabilita o IPv6 das máquinas, principalmente no cluster, mas com certeza alguns outros componentes do Windows utilizam, ainda mais agora no 2016, que o IPv6 vai estar cada vez mais forte. O cluster do Windows utiliza o IPv6 para comunicação interna, mesmo que você não tenha nada configurado no IPv6. Então, extremamente importante, não desabilite o IPv6 da sua rede. Ok? No nosso caso aqui a gente vai vir no Internet Protocol versão 4 e eu vou colocar um IP. Tem aqui na minha parede configurado, é o 10.0.0.100. Opa, perdão. Ok, 100. Então esse vai ser o meu IP e o gateway vai ser ele mesmo, eu não preciso de gateway aqui nesse caso. O DNS também vai ser o próprio domain controller, que eu vou configurar como DNS AD. Vou dar um OK aqui e pronto, eu tenho minha máquina já com IP fixo. Meu próximo passo vai ser promover esse servidor a um controlador. Vou fechar aqui e para promover esse cara do domain controller, o que eu faço? Primeiramente eu tenho que ir em server role, server manager. Eu posso fazer isso PowerShell também, via PowerShell também, posso, mas, mais uma vez, já falei isso várias vezes, a ideia aqui não é automatizar, não é criar nada, a gente vai fazer via Server Manager. É tranquilo fazer via PowerShell, você não sabe os comandos, dá um get command lá e ele vai te mostrar como é que faz. Então aqui no Server Manager, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma role. Então eu vou em Add Roles and Features, a explicação básica aqui. E aí eu vou fazer nesse próprio servidor. Eu só tenho um servidor listado aqui por enquanto, mas poderia ter mais. A opção que eu vou escolher é Active Directory Domain Services. Tem várias outras opções de diretórios aqui, mas o que me interessa no momento é só o serviço de domínio do AD. Ele vai listar aqui que eu preciso de várias outras subfeatures para instalar o Active Directory. E sim, eu quero, então eu tenho uma opção aqui de incluir as ferramentas de gerenciamento. Eu quero, porque depois eu vou utilizá-las para criar criar os meus objetos, criar os meus usuários. Então, Add Features e está pronto. Vou dar um Next, bem intuitivo. Next. Um detalhe aqui que não pode ser confundido é Server Roles e Features. Server Roles aqui no caso é o papel que esse servidor vai desempenhar. Por exemplo, eu estou aqui habilitando a Server Role que é o Directory Domain Services. Então eu tenho um papel de DHCP, eu vou habilitar o DNS aqui também, que eu já estava me esquecendo.
Então ele vai ser um servidor de domínio, servidor de DNS, eu tenho várias outras opções. O próximo item são roles, são features que eu posso habilitar do meu servidor. Então, por exemplo, eu quero habilitar aqui, depois a gente vai fazer isso, não para esse, mas o failover clustering é uma feature do Windows que eu estou habilitando. Agora, o servidor ser um controlador de domínio, um servidor de nome, vai ser um papel que ele vai desempenhar. Por isso que há uma diferença aí entre server roles e features. Isso é importante. Aqui, questão de Azure, não vou fazer nada por enquanto. Tudo certo, perguntando se eu posso um resumo, né? Um sumário aqui e um detalhezinho se eu posso reiniciar o servidor automaticamente se for um requisito. Vou deixar desmarcado esse item, não gosto que nada se reinicie automaticamente. Um detalhe interessante é que se eu for fazer isso em mais de um servidor, eu posso exportar isso aqui para exportar essas configurações para um template. Vou fazer isso aqui, depois a gente dá uma olhada, tá no desktop. E eu vou instalar. Esse processo de instalação pode demorar um pouco, talvez vá mais rápido aqui por ser uma VM, mas ele costuma demorar um pouquinho quando é um servidor físico, com discos físicos. E aí vou dar um tempinho no vídeo e volto em seguida. Bom, processo concluído com sucesso. Eu tenho aqui mostrando que a configuração eu vou ter que configurar depois, mas a instalação foi executada com sucesso no Win16 AD01. Então aqui eu vou fechar. Tem um warning aqui que eu vou ver o que é. E aí eu tenho a opção já de promover esse servidor no domain controller. O que eu fiz no passo anterior? Eu só adicionei o papel desse servidor como domain controller e DNS server. Então aqui basicamente nesse ponto eu posso já fazer via PowerShell ou, conforme eu disse, vir aqui na interface gráfica dele. E é o que eu vou fazer agora, eu vou promover esse servidor a um controlador de domínio, ou domain controller. Tem algumas opções, né, que é adicionar um domínio que já existe, adicionar uma nova floresta de domínio, e é nesse caso que a gente vai fazer, que é um novo controlador de domínio, uma nova floresta. Eu vou começar uma árvore de domínio do nada, tá? Vou começar uma árvore de domínio. E aí esse cara aqui eu vou chamar de bts.com. Aqui eu preciso colocar um sufixo, então meu domínio o raiz dele vai se chamar bts.com. Beleza? .br, melhor. bts.com.br. E aí esse nome você pode colocar mamão melancia que ele vai aceitar tranquilamente. Vou dar um next aqui, esperar o... nesse ponto, eu vou selecionar os níveis de funcionalidades do meu domínio. É basicamente para a gente que trabalha com SQL Server, isso aqui é algo semelhante ao um nível de compatibilidade, uma base, alguma coisa do tipo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho algumas opções que é de estar com 2008, 2008 R2. Talvez não precise do 2008, mas deixar aqui um 2012 R2. Ou seja, ele vai trabalhar legal com florestas e servidores que estejam até o 2012 R2. Antes pode ser que funcione, mas pode ter alguma incompatibilidade. Beleza? Vou colocar uma senha aqui. Mais uma vez, eu estou em laboratório para facilitar. A senha é a mesma. Beleza? 2000 feito. Vou dar um next. Ele está me dizendo que eu não posso fazer uma delegação porque ele não encontrou uma zona parent autoritativa, uma mensagem gigantesca. A gente está aqui fazendo o nosso laboratório, isso também não é necessário, não vou precisar criar delegação a nível de domínio. Talvez uma autenticação Kerberos no futuro, isso aqui não é impeditivo, que eu vou configurar essa delegação no meu objeto, vou falar que aquele computador, aquele usuário é um Trusted for Delegation. Beleza, vou dar um Next. Aqui ele está
segurando um pouquinho, fazendo algumas verificações. Verifique o nome do domínio e altere se for necessário. Não, esse nome está bem, tá? É o nome que eu vou usar, tá? Do NetBIOS, e ele é compatível já, um nome bem pequeno, bem curto, então não vamos ter problema. Essa é a hora de você mudar se você tiver no seu domínio computadores antigos ou coisas do tipo. Vou dar um Next aqui. O AD também tem um banco de dados, né, que é salvo em arquivos binários e arquivos de log. Esse é o caminho. Eu recomendo não mudar também. Não sei aí, sinceramente, nos servidores de produção, se é uma boa prática mudar isso ou não, mas para o nosso laboratório está tranquilo, não vai ter problema nenhum. Vamos seguir a vida. O famoso sumário que a Microsoft disponibiliza aí no final de suas instalações, e uma coisa interessante que eu sempre costumo fazer é, vamos dar uma olhada no script. E aqui o nosso amigo PowerShell para fazer o deployment desse AD, tá? Então, se você quiser fazer via PowerShell, por exemplo, você vai fazer esses passos aqui com o seu script. Eu vou salvar esse cara aqui também na área de trabalho para a gente no futuro ou possivelmente depois ir dar uma olhada. Pronto. No momento ele não nos interessa. Eu vou dar um Next. E aí ele está verificando os pré-requisitos para um Domain Controller e me dá um warning dizendo que se eu clicar em Install, o meu servidor vai se reinicializar automaticamente. Beleza? Tem alguns warnings aqui falando da delegação, o pré-requisito foi checado e todos os pré-requisitos passaram com sucesso. Vamos começar essa instalação. Ele vai promover esse servidor a um Domain Controller. Está iniciando aqui. E em seguida ele vai configurar também já o DNS. Fazendo algumas checagens. Esse ponto é basicamente a instalação automática aqui do AD. E para não estender muito, o vídeo não ficar muito longo, mais uma vez eu vou dar uma pausa. E assim que concluir esse processo, eu volto aqui pro vídeo. Bom, voltando aqui, o nosso servidor já reiniciou. Já fez todo o processo e agora esse cara é um Domain Controller. Vou digitar aqui minha senha, eu digitei lá para administrador. E aí ele vai logar carregando meu perfil lá, já no AD. E tá aqui. Abrindo Server Manager, deixa eu fechar que eu não vou precisar desse cara por agora. O que eu tenho de novo aqui? Basicamente, em princípio, é um servidor igual ao que estava antes. Bom, aí eu vou no menu iniciar, eu tenho aqui diversas ferramentas para gerenciamento do computador, diversas ferramentas novas, né? Uma delas, a que eu mais vou usar, é Active Directories, Users and Computers. Eu até aconselho pinar esse cara ou na área de trabalho ou no Start, porque isso vai ser bastante utilizado. Então vamos abrir aqui para ver como é que ficou o nosso domínio após a promoção desse computador a um Domain Controller. Meu domínio bts.com.br, eu tenho meus OUs, computers, users. A primeira coisa que deve ser feita após a promoção de um Domain Controller no nosso ambiente de teste é criar um usuário que você vai utilizar para ser o seu administrador do domínio. Então vou vir, super simples, new user, vou aqui, primeiro nome Edvaldo, last name Castro, username edvaldo.castro. Ótimo, @bts.com.br. E aí eu vou definir uma senha, adivinhem, a mesma senha de sempre, porque eu estou no meu ambiente de laboratório. Beleza? Eu não quero precisar mudar minha senha no próximo logon. Eu posso mudar, só que como eu vou ser o Domain Controller, eu vou colocar para minha senha nunca expirar. Vou dar um Next. Um ponto importante aqui agora é que eu preciso que esse usuário seja o Domain Admin. Então vou dar um duplo clique ou um botão direito em propriedades. Vou vir em Member Of e vou dizer que esse cara aqui é um
está no grupo de domain admins. Vou dar um apply, ok. Vou fechar aqui e sair da minha conta da conta de administrator. E agora eu vou logar novamente nesse computador, porém com meu usuário, edvaldo.castro. E vou logar agora com o meu usuário, ele está preparando as configurações do Windows para mim. O processo, por ser o primeiro login, ainda vai criar o meu perfil e talvez demore um pouquinho. Bom, tá aqui, deixa eu só mudar para visualização de tela cheia, fica mais fácil, mais agradável da gente ver. Vamos lá, seu Windows. Prontinho, estou aqui logado com o meu usuário, domínio de mim, posso criar objetos, usuários e tudo mais. Agora, esse computador, esse Windows, é um domain controller. E aí eu posso já dar prosseguimento e começar os meus estudos na fase de criar cluster, SQL, etc, etc. Eu vou aproveitar no próximo vídeo e vou dar continuidade até chegar em um ponto que seja possível, a partir dali, não depender de mais nada a nível de infraestrutura de Windows, Active Directory, para que a gente consiga criar efetivamente aí o nosso cluster Windows. Beleza? Obrigado por assistir. Se gostou, dá um like aí, compartilhe para que a gente possa... Esses pontos são importantes também, mas não é muito o foco do nosso estudo. Então essa infraestrutura por trás que é necessário ter para que a gente possa estudar o que efetivamente é o SQL, o cluster, o failover, o Always On FCI, o Always On AG. Esses pontos eu vou tentar disponibilizar aqui em vídeos para facilitar e que ninguém possa, por exemplo, por impeditivo de não conhecer do Hyper-V ou desses pontos de AD, deixe de criar o seu ambiente de laboratório. Valeu, obrigado, até o próximo.